Queridos, eu gostaria de fazer uma introdução com um questionamento a cada um de nós. Se você e eu soubéssemos que estava chegando os nossos últimos momentos de vida aqui nessa terra, o que você e eu faríamos? Quais seriam as nossas atitudes, os nossos planejamentos, o nosso comportamento? Sabemos muito bem que existe um tempo determinado e um propósito para todo o tempo debaixo do céu. Já existe tudo, um tempo de nascer, mas tempo também de morrer. Enquanto nós temos vida, nós estamos caminhando, vivendo, planejando, galgando os nossos sonhos e projetos. Mas se lhe fosse dado a oportunidade de você identificar uma mensagem, um legado para as pessoas que você ama, qual seria a sua posição, a sua conduta? Bom, no primeiro ano da pandemia, o que eu mais particularmente ouvi, dentre os lamentos e choros com razão das vidas que foram ceifadas, foi uma afirmativa: nós iremos sair melhor dessa. E eu olhava para aquela situação e ficava me perguntando se a circunstância muda o indivíduo. E obviamente que como cristãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o único que pode mudar a vida e o coração do homem é o próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo uma nova vida e uma nova expectativa. Mas nós estamos em um momento em que a pandemia já está começando a diminuir os seus casos, as internações, e a vida nos empurra naturalmente a continuarmos. E parece que agora já não refletimos tanto a respeito das mortes, não refletimos tanto a respeito da brevidade da vida, e é tanto que nos dias de hoje ainda consegue se encontrar tempo e planejamento para causar uma guerra. Haja vista como a vida ela vai correndo escapulindo dos nossos dedos. Mas se porventura você soubesse quais seriam os seus últimos momentos de vida, o que você faria? Você prepararia o seu testamento? Deixaria os seus bens para aqueles que você ama? Você iria contactar as pessoas que você também ama, iria pedir perdão, iria dizer que, enfim, aquilo que não foi dito ao longo da sua vida, talvez você pensasse em uma história, na sua própria história, o que você aprendeu com a sua vida, o que é que você poderia deixar, você pediria perdão, você se reconciliaria, o que você faria? Você compartilharia valores, princípios que aprendeu ao longo da vida? Meus amados, a partir de hoje nós iremos fazer 3 ministrações apenas a respeito dos últimos momentos da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momentos esses em que Ele esteve com os seus discípulos, falando a respeito também da sua morte, da sua ressurreição e a sua ascensão. E para meditar sobre 3 princípios do reino de Deus, eu gostaria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13. E se for possível, que se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento em que o calendário cristão já está em andamento a quaresma. O que é a quaresma? É um momento onde, sobretudo os cristãos católicos, estão dedicados à oração, ao jejum, ao estudo específico desse momento da Páscoa. E nós, obviamente, não iremos seguir 40 dias, antecedendo a Páscoa, mas nós iremos trazer essas 3 reflexões para que reavivem em nossos corações os ensinamentos e a vida, aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou nos últimos momentos. Vamos ler a palavra de Deus do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17.
A palavra do Senhor diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. Disse Jesus, aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou, entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que gera vida em nossos corações, que traz direcionamento, que traz consolo, exortação. Oh Deus, muito obrigado. Apresentamos diante de Ti a Tua igreja, eles pertencem a Ti, Senhor, assim como eu também. Fala ao coração do Teu povo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar todos, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus amados irmãos, o livro de Êxodo, ele foi chamado assim porque conta a história de Moisés, que é o líder responsável para para conduzir o povo de Deus que outrora estava naquele momento escravo, naquela situação. E ele foi levantado por Deus para essa grande missão e essa grande obra. Nós sabemos pelo relato bíblico que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para demonstrar o poder dele e para que o nome do Senhor fosse conhecida em toda a terra. Foram enviadas 10 pragas e na 10ª praga nós sabemos muito bem que estava orientado a Moisés para que fosse sacrificado um cordeiro. Esse cordeiro, o seu sangue, deveria ser aspergido sobre os umbrais daquela porta. E por onde o Senhor passasse e tivesse aquela marca, ele não iria fazer nenhum mal. Porém, a todos aquelas casas e lares, aonde não tivesse aquela marca, aquele sinal, o sangue do cordeiro, os primogênitos então seriam ceifados, eles morreriam. Essa foi a última praga direcionada pelo próprio Deus para afligir ao Egito, fazendo com que eles então liberassem o povo de Deus para que eles fossem livres daquela escravidão.
Foi assim justamente que aconteceu. Deus, ele afligiu a casa do faraó, ceifando a vida do seu primogênito, a vida dos primogênitos dos seus servos, inclusive de todos os animais da terra do Egito. E a palavra de Deus vai afirmar que a Páscoa, a Peshá, traz o sentido, significa saltar ou passar por cima. E Deus estava passando por cima da terra do Egito, para uns trazendo então livramento, para outros trazendo uma sentença, um julgamento da parte do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 14, nos afirma que aquele simbolismo era um sinal para o povo de Deus. Não era um sinal para o próprio Deus, mas era um sinal para o povo de Deus, para que entendesse que através da obediência e daquele sacrifício que era limitado, ele apontava para um sacrifício perfeito, um sacrifício que seria sempre eterno, de uma vez por todas, através do Senhor Jesus Cristo. Não seria mais necessário o sacrifício de cordeiros, mas pelo contrário, na pessoa do Senhor Jesus Cristo se cumpriria esse sacrifício requerido pelo nosso Senhor, pelo nosso Pai. Os evangelhos afirmam então que o Senhor Jesus, ele foi crucificado na festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das 3 principais festividades de Israel. Se tornou assim conhecido por causa da sua importância. João Batista, ao ver o Senhor Jesus Cristo, ele vai anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está escrito: todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Adorarão a quem? A besta que emergiu do mar. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Logo nós entendemos pela palavra do Senhor que esse sacrifício já estava nos planos, nos decretos eternos de Deus, para que houvesse a redenção, para que houvesse o perdão, para que houvesse o livramento de uma condenação eterna que nos estava proposta. Nós que éramos filhos da ira, não pertencíamos à família de Deus, mas que pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e nos perdoou de todo o nosso escrito de dívida. Ele cravou na cruz do Calvário. Já não existe condenação por causa deste sacrifício. Já não existe mais uma sentença contrária contra cada um de nós por causa deste sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E é motivo de nos alegrarmos na presença dEle por causa desta grande obra que Ele realizou. O texto sagrado, no início do capítulo 13, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele sabia, Ele tinha conhecimento que o seu ministério aqui nessa terra havia chegado ao fim. Era o momento final. Qual era os seus ensinamentos? O que é que ele estava a ensinar para o povo de Deus? Ele estava para passar deste mundo, para se unir ao Pai, e aproveitou esses últimos momentos, em particular com os seus discípulos, para deixar uma mensagem muito importante. E a palavra do Senhor vai dizer como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor, Ele te amou. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele continuará te amando, porque Deus, Ele é amor. Os amou até o fim. E neste momento que se aproximava do seu fim aqui nesta terra, Ele aproveitou para ensinar aos seus discípulos mais uma lição. Que lição era essa? Ele estava no momento da ceia, era a festividade da Páscoa. Ele cinge-se com uma toalha. Colocou então a água em uma bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos.
Depois de ele ter lavado os pés, volta à mesa e ele vai perguntar: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Assim como naquela noite os discípulos não compreenderam, ainda hoje muitas pessoas repetem o rito do lava-pés. Cerimônias de casamento, cultos, momentos em que acham que o rito era o que o Senhor estava a ensinar para cada um de nós, quando na verdade existia algo mais profundo, algo mais espiritual que Ele estava querendo trazer para as nossas vidas. Os discípulos, eles não compreenderam. Jesus, eles perguntam: olha, vocês me chamam de mestre, de Senhor, e vocês dizem bem, porque de fato eu o sou. Sou eu sou, o grande eu sou do Antigo Testamento, o mesmo eu sou. O eu sou que se revelou a Moisés, que se revelou a Abraão, que se revelou aos grandes homens de Deus, que se revelou para a sua vida. O mesmo eu sou, vocês dizem isso e de fato eu sou. Mas o que eu estou fazendo deve servir de exemplo para cada um de vocês. Eu lavei os pés de vocês e da mesma forma vocês devem lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Aqui existe, se por um lado um sentido e um símbolo espiritual de purificação, também existe, serve como um padrão de serviço de humildade. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele não teve problema algum em se curvar, em se abaixar aos pés de pessoas que não eram dignas, mas Ele o fez porque Ele os amou e os amou até o fim. O Senhor, Ele nos chamou para lavar os pés uns dos outros. O Senhor, Ele não nos chamou para expor uns aos outros a nudez, as falhas, as faltas. Ele nos chamou para lavar, para cuidar, para tratar, para dar o exemplo. A cada um de nós precisamos imitar ao Senhor Jesus, assim como Ele o fez. Então, lavar os pés era algo necessário naquela época. Todas as pessoas que estavam transitando em viagens usavam suas sandálias, o que era comum naquela época também. As estradas não eram pavimentadas, logo as poeiras, era comum que os pés ficassem sujos. Então, quando se chegava a uma casa, sempre existia reservado um escravo. Esse escravo, ele estava à disposição para receber a todo que o seu senhor o hospedasse para lavar os pés. Era uma das primeiras coisas que aquele escravo, ele então fazia para tirar a poeira. Era a primeira coisa que eles faziam. Eles cingiam a toalha em volta da sua cintura, assim como o Senhor Jesus ele fez. E ele lavava os pés daquelas pessoas que estavam se hospedando naquele local. E isso era normal em todas as casas, exceto nas casas onde não existiam escravos. O que acontecia? Dentre aqueles que estavam presentes naquela casa, o servo de maior respeito ou de maior credibilidade naquela casa, a pessoa que estava de menor função naquela casa, era o responsável para se curvar e lavar os pés uns dos outros, para que eles não ficassem naquela situação então de sujeira, para que eles não permanecessem daquela mesma forma. Jamais um anfitrião, os comentaristas vão afirmar, jamais um anfitrião deveria fazer esse tipo de serviço. Era desrespeitoso, era desonroso para o anfitrião. E em João capítulo 13 vai afirmar que Jesus era o anfitrião dos seus discípulos. Foi Ele quem os orientou para preparar o ambiente para a celebração daquela última Páscoa, daquela ceia, daquele momento de comunhão. O anfitrião não poderia realizar aquela obra. O anfitrião não poderia se colocar numa posição
tão inferior, se curvando e lavando os pés daqueles que estavam com ele. Havia uma necessidade real naquele momento, e foi por isso que os discípulos então agora começam a discutir entre si. A passagem correlata de João capítulo 13 está em Lucas capítulo 22, versículo 24. Agora a discussão que se levanta é: quem é o maior? Quem vocês pensam que de fato é o maior? Porque aquele que fosse o menor, ele deveria lavar os pés uns dos outros. Ele deveria se curvar a uma posição do qual, diante das outras pessoas, talvez ele se sentisse humilhado, envergonhado. Postura essa que o Senhor não teve nenhuma dificuldade. O Senhor Jesus afirma em Lucas 22, 27, a parte B: eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Eu, porém, entre vós, não sou aquele que estou me perguntando quem é o maior, apesar dele ser o maior. Eu sou aquele que me coloco na posição de servo, e não qualquer servo, a classificação mais baixa de servos dentre os servos da casa. Eu me coloco numa posição de humildade, serviçal, para deixar um exemplo, para cada um de nós, para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor Jesus, ele está constantemente na sua vida e no seu ministério, nos deixando o exemplo que nós precisamos servi-lo, que nós precisamos estar à disposição de Deus, uns dos outros, para com o próximo. Na passagem do bom samaritano, quem era o próximo? Era aquele que necessitava, aquele que estava aflito, aquele que estava necessitando de cuidados médicos, aquele que estava porventura precisando de uma oração, de direcionamento, aquele que estava precisando de socorro. As pessoas estão precisando de ajuda e Deus, ele nos chamou para servir. Quando nós não servimos, nós não estamos cumprindo a nossa função. Ontem, como eu mencionei, nós aprendemos verdades maravilhosas, já explícitas na palavra do Senhor. Olha, nós somos chamados primeiro para pertencer a Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele, para servi-lo. Nós fomos chamados para amar e servir a nossa família. É o primeiro campo missionário. Nós fomos chamados para servir a Deus através de uma tarefa. Esta tarefa pode ser através de uma habilidade específica que Deus ele te confiou, através de uma função no mercado de trabalho ou através de um ofício dentro da casa de Deus. Mas nós precisamos entender que Ele nos chamou para servir. Como servi-lo? Como então ter essa compreensão, entendendo que acima de tudo nós nascemos para pertencer a Deus, para servi-lo. Então dentro da minha casa eu preciso ter essa predisposição para servir, honrando os meus filhos, a minha esposa. Eu preciso ter essa predisposição no meu trabalho, fazendo o melhor que eu posso, sendo honesto, sendo ético, dentro do ofício aqui ministerial, me dedicando na oração, no jejum, no estudo da palavra, porque o Senhor ele está vendo a cada um de nós, Ele sabe como nós estamos servindo a Ele. Não adianta nós querermos apresentar algo que nós não somos, quando Ele na verdade vê o teu e o meu coração. Logo, nós compreendemos que a essência da mensagem é o reino de Deus e seus princípios aplicados em nossas vidas. Nessa passagem eu quero destacar 3 princípios que o Senhor nos deixa para que nós possamos colocar em prática. O primeiro princípio que eu quero destacar é o princípio da humildade. O princípio da humildade, ele é um princípio do reino de Deus.
Não é um princípio que nos é ensinado para simplesmente nós termos uma boa convivência uns com os outros. Mateus capítulo 5, versículo 3 nos diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Era então uma tradição entre os fariseus e os rabinos que os seus discípulos, por uma questão de honra, lavassem os pés dos seus mestres. Era ao contrário. Os seus discípulos lavassem os pés dos mestres. Neste caso, o Senhor e Mestre foi lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, ciente dessa tradição, ciente desse ensino que era comum naquela época, ele se surpreende com o Senhor. Então Jesus, ele disse a Pedro: o que eu faço não o sabes agora, mas compreenderás depois. Tem coisas que Deus está fazendo conosco e nós não compreendemos quando Ele está trabalhando. Tem situações em que Ele nos coloca que nós não compreendemos no momento em que nós estamos, mas depois nós iremos compreender. Pedro não estava entendendo, ele não estava compreendendo o que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele voluntariamente se apresentou como o menor no meio dos seus discípulos. E com essa atitude humilde, ele denunciou o orgulho que existia no coração dos seus discípulos. Ele estava fazendo uma atitude que estava confrontando os seus discípulos. Porque os seus discípulos, outrora, estavam discutindo quem era o maior. Mas Jesus estava dizendo, através das suas atitudes, que eles precisavam servir. Que eles precisavam se baixar, se curvar. Meus amados, não é o orgulho um dos principais motivos para facções, para brigas, para divisões no meio do povo de Deus. Não é a soberba do coração. Aliás, primeira epístola de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo como ele deveria separar os homens para o episcopado. Ali ele está afirmando que eles não deveriam ser neófitos, ser novos na caminhada com Deus, para que não se ensoberbecessem e caíssem no mesmo pecado do diabo. O que ele está querendo dizer e ensinando é que provavelmente o que aconteceu foi de Lúcifer ele se ensoberbecer e querer ser maior do que Deus. De querer ter uma maior evidência. E é por isso que ele vai trazer esse alerta. E nós também precisamos ter essa cautela. Cuidemos para que nós não venhamos ser soberbos, orgulhosos, presunçosos, achando que nós temos alguma coisa que é de nós mesmos, ou que pelo fato do Senhor nos usar em alguma área, nós temos a habilidade em nós mesmos. Meus amados, o fim, ou o início, ou o princípio, ou o fundamento de todo aquele que nasce de novo, não está em si mesmo, mas em Deus. Nós estamos ligados na videira verdadeira, e é por isso que nós damos fruto. Nós damos fruto não é porque nós somos bons, nós damos frutos porque nós estamos nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas são diferentes por causa dele. E nós precisamos ter essa autoanálise, essa reflexão constantemente em nossas vidas, para que em algum momento a soberba não tome conta do nosso coração. Nossa, agora eu estou conseguindo melhor. Agora o efeito, a consequência daquilo que eu realizo está alcançando mais corações. As pessoas agora me aplaudem, as pessoas me reconhecem. E por não vigiar e por não cuidar em um sentimento como esse, o que desce para o coração e é praticado e é colocado em prática, isso gera morte para as nossas vidas. E é isso que muitas vezes tem dificultado no meio do povo de Deus, um fluir do Espírito Santo, a disputa.
A apresentação. Não é na primeira carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo ele vai confrontar os irmãos daquela igreja que eram dotados de todos os dons. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Quem são esses, se não ministradores, dispenseiros da graça de Deus? Quem somos nós? O talento que Ele nos confere é Ele quem nos dá para o louvor da sua glória. A habilidade que Ele te dá é para o louvor da sua glória. Sabe, a capacidade, a inteligência, a posição social que Ele te dá é para o louvor da sua glória. O ministério frutífero que Ele te dá é para o louvor da sua glória. As vidas que se renderam através da sua pregação e do seu testemunho é para o louvor da sua glória. A causa que foi respondida através das tuas orações é para o louvor da sua glória. É tudo para o louvor da sua glória. Quem somos nós? Pode o vaso, pode o barro questionar o seu Senhor, dizer como fazer ou o que fazer. Quem somos nós? Quem somos nós? Mateus capítulo 23, versículo 12, o Senhor Jesus vai nos dizer: todo aquele que se exalta, Deus abate, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O discípulo, ele é um seguidor do mestre. Então nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a nossa forma, sofrendo as mesmas dificuldades. Em tudo foi tentado, porém sem pecar. O Senhor passou por todas as provações que você já tenha passado na sua vida e que ainda há de passar. O Cordeiro Santo de Deus, ele assumiu uma postura de humildade. E aqui existe alertas para a soberba, muitas vezes que quer tomar conta do nosso coração. E a primeira delas já foi mencionada nesses versículos. Você já imaginou? Porque a palavra de Deus afirma em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porém, o que o texto acabou de falar aos nossos corações é que aos soberbos ele resiste. E se Deus se opusesse contra nós por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa prepotência, a oposição do próprio Deus, misericórdia. Ter Deus como um opositor seria uma loucura, seria uma falta de sanidade. Em mais de uma oportunidade, a Bíblia nos mostra que o Senhor está em oposição ao soberbo. Salmos 138, versículo 6, Provérbios 3, versículo 34, 1 Pedro 5, versículo 5. Também o risco da soberba tomar conta dos nossos corações é uma proximidade da ruína. Sem a bênção e a proteção de Deus, nós estamos em perigo. O soberbo age altivamente, confiado na força do seu braço, é estribado em seu próprio entendimento, conforme Jeremias 17:5. Confia em seu coração, Jeremias 17, versículo 9. Acredita que seus projetos são infalíveis, Provérbios 16, versículo 1 e o versículo 9. A soma, meus amados, de todos esses fatores produz então um resultado amargo e doloroso. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, versículo 18. Também um soberbo, ele não consegue viver em paz com os outros, logo existe contenda. O soberbo, ele não é amigo da paz. Provérbios capítulo 13, versículo 10 nos diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Cuidemos, porque o Senhor Jesus está nos ensinando um princípio.
O princípio é o da humildade. Precisamos ser humildes. Sabe o que a palavra de Deus afirma? Deixe que os outros te louvem. Não se louve. Não cave um elogio. Não procure ser visto. Não procure ser aplaudido. Sabe, porque o Senhor Jesus, Ele vai nos orientar que quanto à nossa vida e caminhada com Deus, tanto as nossas contribuições, como as nossas orações e o nosso jejum, aquilo que nós fazemos em oculto, aquele que vem em oculto o recompensará. Não é recompensa de homens, que é passageira, que é falível, que é falha, mas Deus, Ele está olhando para o teu coração. Deus, Ele está olhando para a tua vida e para a tua postura. Portanto, nós precisamos ter cuidado para com a nossa humildade. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender do Senhor, porque Ele era humilde, Ele não era altivo. Sabe, quando nós conhecemos, eu vi isso esses dias. Quando uma pessoa ela está mais perto de Deus, é porque ela é extremamente humilde. Quando uma pessoa é humilde demais, não humilde de falar eu sou humilde, reivindicar a humildade, mas em suas atitudes, em suas reações, aquela pessoa está mais perto de Deus. Ela está mais quebrantada, ela está em humilhação, buscando a presença dEle em sua vida, em oração e na palavra, a humildade. O segundo princípio que eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite é o princípio da sujeição ao corpo de Cristo. Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 8. Esse princípio então nos revela a grande responsabilidade que temos como membros no corpo de Cristo. Essa responsabilidade, então, é de estarmos sujeitos a Ele, a Cristo. Se fazemos parte do corpo de Cristo, com certeza seremos, então, aperfeiçoados, seremos santificados, lavados, limpos, através de quê? Através do próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus entrega e confia dons para a edificação da sua própria igreja. Quando nós estamos e enquanto nós estamos servindo no corpo de Cristo, o Senhor está operando em nós, através da vida dos nossos irmãos, todo esse processo de santificação. Está usando um através da oração, outro através da palavra, outro através do aconselhamento, outro através da exortação, e assim nós estamos aprendendo do Senhor. E a nossa vida então está sendo transformada. Então, quanto mais eu convivo na igreja e com os meus irmãos, eu estou vivendo esse processo, se submetendo a Cristo, porque o Cristo é o cabeça da igreja, e cada líder, cada autoridade instituída por Deus está submetido a Cristo, e se ele falhar, ele vai prestar contas a Cristo. O conceito de corandel, eu estou diante da presença do Senhor. O que eu estou pregando diante do Senhor. É como se o Senhor Jesus estivesse na minha frente. Se eu ensinar errado, se eu pregar alguma heresia, eu presto contas diretamente a Ele. Tudo que nós fazemos, estamos fazendo para o Senhor e diante do Senhor. Se nós tivéssemos essa consciência, nós teríamos muito mais temor. Se no seu lar, o seu trabalho que você está desempenhando, quando ninguém está vendo, na sua empresa, se nós compreendêssemos, nós estamos diante do Senhor, a nossa postura seria diferente. Nós fomos então chamados com esse propósito, nos sujeitarmos ao corpo de Cristo. Então Jesus, ele deixa bem claro para Pedro que aquele que não deve ser lavado, se deixa ser lavado por Jesus, não tem parte com Ele. E aqui ele traz um outro ensinamento para as nossas vidas. Aqui ele traz um esclarecimento. Se deixar ser lavado por Cristo, é permitir que eu seja cuidado também pelos meus irmãos.
ser cuidado pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor. Quantas vezes nós nos fechamos, quantas vezes nós não permitimos. Tiago capítulo 5 não nos afirma que é confessando os nossos pecados uns aos outros que nós somos curados. Não é nesse processo de compartilhar que o Senhor está tratando o meu coração. Não se feche tanto. Abra o seu coração, não é que você tenha que compartilhar com todo mundo. Tem amigos espirituais, aqueles que são mais próximos, para compartilhar as suas lutas, os seus desafios, as suas pelejas, porque Deus, Ele está te aperfeiçoando através da igreja dEle. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está moldando o seu coração. Então, quando nós nos sujeitamos aos nossos irmãos, estaremos também nos sujeitando a Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. E não aquela preocupação, porque eu ocupo o cargo A, B ou C, isso não importa. O que é que a palavra do Senhor nos adverte, que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós. E não ao contrário. César é superior a mim. Nati é superior a mim. Quando nós temos essa compreensão de que o nosso próximo, o nosso irmão, ele é superior a nós, nós compreendemos também a nossa posição, que assim como Paulo, ele vai falar na carta aos Gálatas que ele é o principal pecador, a posição de alguém que está constantemente na dependência de Deus, que está esperando uma direção, uma resposta. É assim que nós precisamos estar. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. Qual é o contexto dessa passagem? Nós sabemos muito bem. É a passagem do relacionamento entre homem e entre mulher. E alguns comentaristas têm entendido que esse versículo chama a sujeição mútua, não apenas da mulher para com o seu esposo, mas também do seu esposo para com a sua esposa, compreendendo que os dois estão debaixo de uma mesma missão, a missão de constituir a família, a missão de redimir essa sociedade através da sua família, do seu testemunho, de ser sal, de ser luz, se sujeitar uns aos outros a partir do seu lar. E essa visão, ela lança luz sobre a continuação dessa passagem dos versículos 22 ao versículo 33 do capítulo 5 da carta aos Efésios, que ensina que Deus chama a mulher para se submeter ao seu marido e o homem para amar a sua esposa, e diz como deve ser esse amor, e diz como deve ser essa sujeição. A mulher é a imagem da igreja, que honra Cristo como a sua autoridade. O homem é a imagem de Cristo, que com sacrifício próprio lidera e provê a sua noiva. Logo, aqui o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da sujeição, que não está limitado apenas ao seu lar, à sua família, mas um princípio bíblico que deve ser aplicado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Sujeição às nossas autoridades. É interessante quando nós vemos algumas pessoas, e aqui não tem a ver com experiência ou maturidade, tem a ver com aquele que é separado para um determinado ofício, mas que tem dificuldade de se sujeitar. Tem dificuldade de ouvir uma orientação ou de pedir uma orientação. Bom, não preciso. Olha a minha posição, olha a dele. Olha a minha experiência, olha a dele. Não necessariamente aquele que está em uma posição de autoridade vai saber lidar com a situação que você vai trazer, mas esteja por certo de uma coisa: ele pode se unir a você em oração, ele pode pedir sabedoria a Deus através da sua palavra, ele pode ser uma bênção na sua vida. Portanto, nós precisamos nos sujeitar, cada um de nós, ao nosso pastor presidente, à nossa pastora, a partir de mim, a começar de mim. Eu preciso cada vez mais, aos líderes de departamento,
as pessoas que estão servindo dentro de cada uma das suas funções, sujeição. Eu brinco com o Luiz, que ele é o meu pastor, ele é o meu líder, e de fato ele é, no departamento dos homens. Ele é o meu líder, eu preciso estar sujeito a ele. Não é porque, eclesiasticamente falando, eu exerço o ofício de pastor, que eu posso me achar que eu não preciso das orientações, do aconselhamento de Luiz. Eu preciso do meu irmão, eu estou sujeito à autoridade dele. Nos sujeitemos também à autoridade instituída por Deus. Jesus também ele vai dizer a Pedro: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estás todo limpo. Que o Senhor Jesus ele estava ensinando que esse processo que ele estava realizando na vida dos discípulos, o lava-pés, não era condizente à salvação, mas era um processo especificamente de santificação. Meus amados, uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, que de fato nós experimentamos dessa nova vida, de uma vez por todas nós estamos selados, estamos guardados das mãos do Senhor, ninguém nos arrebatará, mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós iremos nos sujar com as poeiras desse mundo, com as tentações, com as provações que eventualmente se apresentem diante de nós, mas que nós seremos limpos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nós seremos santificados quando nós nos submetermos a Ele, quando nós rejeitarmos, quando nós confessarmos, quando nos humilharmos diante do Senhor, Ele irá realizar essa obra em nossas vidas, Ele irá trabalhar em nosso coração e em nosso interior, para que nós possamos expressar mais o caráter de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, a Ele toda a honra. Se estamos bem vinculados no corpo de Cristo, sendo pastoreados, confessando e deixando o pecado, com certeza seremos limpos de toda a contaminação do mundo e alcançaremos misericórdia da parte do Senhor. Existem embaraços na sua e na minha vida, existem situações que nós precisamos romper, existe graça de Deus para te santificar e para te limpar. Existe renovo, existe recomeço, existe direcionamento, existe paz. Ouvimos algo maravilhoso ontem, que é óbvio na palavra de Deus: não existe pecado que Deus não possa perdoar. Qual foi o teu pecado? Ou qual é o seu pecado? Qual é a situação que você está embaraçado ou embaraçada? Não existe nada tão grande que o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo não possa te purificar. Que não possa te purificar. O terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja nessa noite, nesses últimos momentos de ensinamento do Senhor Jesus, naquela ocasião da Páscoa, é o princípio da disposição voluntária para o serviço. João capítulo 13, versículos 13 a 15 nos diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que eu vos fiz, façais vós também. A disponibilidade, esse princípio de disposição, é aquele momento em que nós estamos vendo uma urgência no corpo de Cristo e nós fechamos os nossos olhos. É aquela situação do qual Neemias, ele não fechou os seus olhos, nem os seus ouvidos, para não escutar a situação de aflição que o povo de Israel estava passando. Ele ouviu, mas ele se angustiou. Ele ouviu e ele chorou. Ele ouviu e ele foi aos pés do Senhor. Ele ouviu e foi apresentar a causa a Deus.
Ele se importou. Meu amado, minha amada, está na hora de nós nos importarmos mais com esta casa de oração, aonde você está inserido. Nós estamos servindo a Deus nessa casa para a glória dEle. O que é que você pode ajudar? O que é que você pode fazer? Tantas áreas e urgências que nós temos nesta casa. Você pode entrar domingo após domingo, ser apenas um telespectador dos cultos, avaliar a pregação. Esse eu gostei, esse eu não gostei, hoje foi bom, hoje não foi bom, hoje eu me arrepiei, hoje eu não me arrepiei. Disposição para servir. É um princípio que o Senhor Jesus ele está nos ensinando. Vê uma urgência, vê uma necessidade, vai e faça, vai e se disponibilize, vai e fale com o líder da área, faça alguma coisa, ore. Você só não pode ficar de braços cruzados, você vai estar morrendo espiritualmente falando. Você vai ficar frustrado, porque você vai entrar inevitavelmente, e eu também, em uma vida de religiosidade. É inevitável. Quando nós entramos e saímos de um ambiente sem ser participantes dele, o que acontece é que nós fazemos por fazer. As orações não fazem mais sentido. Os louvores são uma repetição. As pregações, ao longo dos anos, nós já até sabemos o que o pregador vai falar. Então tudo se torna mecânico demais, porque eu não estou com a predisposição para servir. Porque aquele que está com a predisposição para servir, ele não está para apontar, ele não está para acusar, ele está para dar as mãos. Ele está para orar e entrar junto com você nos desafios e nas pelejas. Ele está com você junto para ver a situação romper. E não parece que celebrar com o mal que porventura possa estar acontecendo. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que cada vez mais nós venhamos nos colocar à disposição. Logo, enquanto os discípulos estão discutindo a respeito de algo tão frívolo, quem é o maior? Não, sou eu. Não, eu sou. Não, sou eu. Se importando com coisas tão pequenas, o Senhor Jesus Cristo, ele se levanta. Porque as mesas daquela época eram mesas muito baixas, e eles sentavam-se ao chão. O Senhor Jesus, ele se levantou. Viu a necessidade, não havia sido feito esse processo. Precisavam lavar os pés deles. Ele se levanta e vai. Jesus é o que deixa o exemplo. Ele vai e faz. Quer ser um exemplo? Vá e faça. Vá e obedeça. Vá e cumpra aquilo que Deus colocou e confiou em suas mãos. Vá e faça a diferença. E não simplesmente seja um que some às críticas, às acusações e ao grupo dos telespectadores que estão simplesmente assistindo. Faça alguma coisa. Trabalhe. Há um adágio que diz que aquele que não trabalha, dá trabalho. Vocês estão aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Então depois ele disse em João capítulo 13, versículo 16 e 17. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. Aqui, mais uma vez, o Senhor está ensinando. Não adianta saber da Bíblia apenas. Não adianta simplesmente participar dos cultos, se essa verdade não está gerando transformação na minha e na tua vida. Nós precisamos trabalhar, assim como Tiago, ele vai falar em sua carta, que a fé, ela precisa ser operosa, precisa desenvolver em nós o ato, a ação de agir.
Você e eu precisamos agir como filhos de Deus, baseado na palavra do Senhor. Eu ouvi algo assim, meu Deus, me maltratou. Eu falei com a minha esposa ontem, por um bom motivo espiritual. Uma verdade simples. Nós fomos chamados com a primeira vocação, acima de tudo, para amar a Deus. E sabe por quê? Nós não fazemos o que nós sabemos e o que nós temos que fazer é porque nós amamos a nós mesmos do que a Deus. Isso me maltratou de uma forma. Glória a Deus por isso, porque a palavra exorta. Porque nós não fazemos, porque nós não obedecemos, porque nós não simplesmente vamos e anunciamos, porque nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus. Logo nós temos vergonha de incomodar, de ser um empecilho na vida de terceiros. Não, porque se eu falar, possa ser que gere algum incômodo. É um sinal de que nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E Ele nos chamou e deixa este mandamento, um mandamento eu vos deixo, para amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos chama para amá-lo acima de todas as coisas. Ele quer o teu coração por completo. Ele quer a tua vida, quer ser o seu Senhor. Essa mensagem nos ensina que no reino de Deus as coisas são inversas ao sistema desse mundo. Porque em Lucas capítulo 22, versículo 25, vai nos dizer: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Aquele que dirige seja como o que serve. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para desempenhar algo no reino de Deus. E por que nós não desempenhamos? A resposta é o que eu acabei de dar. Porque nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Amamos mais a nós mesmos, aos nossos projetos, às nossas realizações, à nossa dignidade, por assim dizer, se é que nós temos, mais do que a Deus. E nós sabemos também que a palavra do Senhor nos deixa claro, que Deus, diante de Deus, não passa desapercebido tudo e qualquer coisa que se faça. Um copo com água não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículos 24 e 25 nos diz: tudo o que fizermos devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não a homens, certo de que receberemos a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que estamos servindo. Você não está servindo a pastores, a homens apenas, acima de tudo, você está servindo a Deus. E Deus está vendo, e Deus irá te recompensar. Deus, Ele não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor para com o seu nome. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Ainda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra nele não é vã. A obra que você faz para Deus está diante de Deus. Deus, Ele vai te recompensar no tempo dEle. Portanto, não há motivos para nós ficarmos de braços cruzados, para nós simplesmente olharmos e sermos indiferentes. Nós aprendemos através desses momentos, nessa festa da Páscoa, no momento da ceia, no momento do lava-pés, o princípio da humildade que o Senhor Jesus Ele deixa e nos ensina, o princípio da sujeição ao corpo de Cristo e também o princípio da disposição voluntária para o serviço. Estamos em falta para com Deus? A palavra do Senhor nos encoraja e nos ensina. Nós precisamos servir, precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem,
onde nós não poderemos fazer absolutamente nada, o dia que nós não sabemos, como eu introduzi essa mensagem, que nós não sabemos quando será, virá. E diante de Deus nós iremos prestar contas. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Eu entendo que nesse momento nós precisamos fazer uma oração específica sobre o que foi ministrado. E aí só você sabe como você está diante de Deus. Nesse momento eu gostaria que você orasse e apresentasse a sua vida. Se você está em falta, vamos reagir. Se você está dentro dos seus limites e das suas condições e do seu tempo servindo, glória a Deus, persevere e peça a Deus para fazer mais. Vamos orar? Pai, diante da Tua presença, nós nos apresentamos diante de Ti. Deus, e mediante a exposição desta passagem bíblica, daquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, Deus, o Senhor estava lavando os pés de homens que eram indignos. Um homem que o trairia, Judas. Um homem que o trairia, Pedro. Oh Deus, e o Senhor lavou os pés desses homens. Logo isso nos ensina que o serviço não está relacionado com a afinidade a pessoas, mas está relacionado com a obediência a Ti. Tenha misericórdia da minha vida, me ajude a servir mais, oh Deus, com mais entrega, com mais empenho, com mais anseio. Senhor amado, eu não quero amar mais a minha vida do que amar a Ti. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa, Senhor amado, por estar fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Que o Senhor seja a prioridade em nossas vidas, em minha vida. Que o povo de Deus, a minha vida, venhamos compreender que nós fomos chamados para servir. E no serviço nós somos contemplados com a alegria do alto, nós entendemos um propósito, nós somos úteis na vida uns dos outros para a edificação e o crescimento do Teu povo. Seja engrandecido através da Igreja Batista Missionária. Seja engrandecido, ó Deus de poder, que Teu nome se torne grande, que nós venhamos nos humilhar diante de Ti, porque foi isso que o Senhor assumiu, a postura de servo, de humilde. Não se ensoberbeceu, mas se esvaziou. Nos ajuda, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, existe alguém em nosso meio que porventura foi convidado